Hoje é o 25º episódio do UtilitaCast. E eu tava aqui pensando, é bodas de quê, gente? UtilitaCast, 25 anos? Prata. 25? Prata. Não são 25 anos, mas são 25 episódios que a gente está aqui divulgando marcas, negócios e pessoas da nossa região, ouvindo histórias muito interessantes e conhecendo um pouquinho de cada negócio que tem aqui no nosso bairro maravilhoso, no nosso país chamado Recreio, né? Lógico que a gente também tem anunciantes e clientes em outros bairros, mas a maioria dos nossos clientes são do Recreio dos Bandeirantes. A Utilitar, ela existe há 29 anos, é uma marca que eu comecei há muito tempo atrás. Entregava revistas, era uma revista de bairro, onde a gente entregava em todo o comércio, para todos os moradores aqui da região, com o objetivo de guiar as pessoas, de mostrar todo o comércio que existia, todos os segmentos, o que abria de novo, falar dos eventos, falar também dos acontecimentos do bairro e divulgar principalmente as empresas que estavam abrindo. Nesses 29 anos a gente colecionou muitas revistas e há 5 anos a gente não tem mais formato revista. Perduramos a nossa marca com utilitaonline.com.br. Nosso portal existe há 16 anos. Ele tem de 65 a 80 mil acessos mensais de forma orgânica. Eu quero que você está aqui assistindo o UtilitaCast, vai lá, entra no nosso portal, confere tudo que tem. E a gente está falando delas lá também, hein? Eu estou aqui com convidadas maravilhosas. Silmery Bolognani, minha doutora maravilhosa. Segunda vez aqui no UtilitaCast. Sim, é um prazer estar aqui, né? Esse canal do nosso bairro, né? Eu amo. Eu também, obrigada. Obrigada por você cuidar de mim. Tentar cuidar de mim. Tentar, gente, porque a pessoa não obedece. A doutora, só um pouquinho. Mas obrigada pelo seu carinho. Muito bom você estar aqui hoje de novo. Da última vez que você esteve, a gente conversou muito sobre a sua carreira, mas também a gente conversou sobre outros acontecimentos que estavam naquele momento, né? E hoje a gente vai conversar também sobre o simpósio que você realizou junto com a Monique, além de conversar também dos negócios de vocês. E a gente trouxe uma convidada, daqui a pouco eu conto por que a gente trouxe. É muito especial. Surpresa. Estou aqui com a Monique Gonçalves. Obrigada. Eu que agradeço. Essa doutora linda. Eu estou muito feliz, muito honrada, agradecida por estar aqui com você. Muito feliz de verdade. Obrigada. Nada. Eu amei convidar e você aceitar. A gente se conheceu, acho que pessoalmente, no final do ano passado, no evento da Silmery, não foi? Exatamente. Mas a gente nem conseguiu conversar muito, não, né? Foi muito rapidinho. E aí tem 2 semanas que teve o simpósio, né? Isso que a gente mesmo. conheceu. 2 Eu falei, semanas, nossa, Silmery, Monique é uma querida e tal. Fizemos reunião, ela agora também é nossa cliente. E a gente sempre vai estar falando lá na utilitaonline.com.br dela, no @utilitaonline também. E no nosso canal aqui do YouTube e no UtilitaCast. Obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço. E aí, essas duas maravilhosas fizeram um simpósio, né? Que eu falo que é congresso, mas eu descobri que não é a mesma coisa. Daqui a pouco elas explicam. Um simpósio incrível. E a Elaine era uma das participantes, né? Sim. E eu fiz uma rodada de networking, né? Fiz umas dinâmicas lá no congresso, no simpósio. E eu fiz os sorteios e sorteei para uma pessoa participar. Foi a Elaine a ganhadora. Exatamente. Ela está aqui. Uma honra, né? No início nem queria vir, né? Você sabe disso. Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, assim, em termos de contato visual, social. Tu vê que até você falou, tem que fazer um Instagram profissional, né? Humanizado. Porque ela só fala dos outros, não tem? Porque eu falo que o meu Instagram é uma deusa, uma louca e uma feiticeira, né? Tem de tudo um pouco. A Elaine falou assim, mas eu vou falar de quê? Eu falei, fiz de você, da sua vida, da sua trajetória. Aí descobri que ela tem uma história incrível para contar, vai contar aqui pra gente. Sim. Né? Sim. Então, Silmery, eu queria que você se apresentasse, aproveita e olha para aquela câmera lá que é só sua. Fala assim, faz um seu pitch. Claro. Fala de você, deixa o seu @, resume o que você faz hoje, e aí depois a gente vai falar do simpósio. Eu sou Silmery Bolognani, eu sou farmacêutica esteta e integrativa. Eu trabalho com a parte de harmonização facial, terapias integrativas e meu foco são as mulheres menopausadas e também ministro cursos e aulas de pós-graduação para profissionais da área de saúde.
Eu sou CEO do Instituto Bolognani, o primeiro consultório farmacêutico do Brasil totalmente legalizado. E ajuda os profissionais da saúde a desempenharem essa arte tão gostosa de cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas. Maravilhosa. Obrigada. E você, Monique, aproveita a sua câmera maravilhosa. Ah, deixa seu arroba, Silmari. Tava esquecendo. @Instituto Bolognani. Bolo, G-N-A-N-I. Eu adoro falar Bolognani. Mas é Bolognani, né? Bolognani. Mas eu falo Bolognani. Aí eu não erro na hora de escrever. É verdade. É você, esse é o momento. Bem, eu sou Monique Gonçalves, sou farmacêutica clínica esteta. Atuo na área da harmonização facial, harmonização corporal, mas comecei com emagrecimento. Tratando pessoas, buscar qualidade de vida, com emagrecimento através de fórmulas prescritas. Uma coisa que o farmacêutico lá atrás não tinha o hábito de fazer, né? E hoje em dia a gente já está podendo prescrever. Então, comecei prescrevendo fitoterápicos, vitaminas. E daí, depois eu me especializei mais nessa parte de estética. Me sigam no Instagram, doutora Monique Gonçalves. Maravilhosa. Chegou a sua vez, Elaine. Pois é, chegou enfim minha vez, né? Eu sei que você tem uma história grandona para contar, mas dá um resumo atual do que você faz hoje. Bom, e depois a gente vai saber mais sobre você nas perguntas. Bom, meu nome é Elaine, tenho 50 anos, né? Eu sou formanda ainda em farmácia. Era para mim estar formada desde 2010, mas a diversidade da minha vida, que foram várias, né? Perda de mãe, nascimento de filho, enfim. Hoje eu trabalho numa ONG que presta serviço, né, para crianças em vulnerabilidade. Hoje eu estou na área esportiva, né? São escolinhas de futebol que tem em vários estados do Brasil. Hoje nós contamos com Acre, Ceará, Distrito Federal e 3 áreas aqui do Rio de Janeiro. E é através de emendas parlamentares ou através também da lei de incentivo, né? Hoje eu trabalho numa área totalmente diversa, mas eu amo a área de saúde. Comecei na área de saúde como secretária de marketing em farmácia de manipulação. Depois eu fui como propagandista na área de farmácia de manipulação devido a problemas do Covid. Eu tive que diversificar, né? Mas meu sonho mesmo é continuar na saúde. Eu gosto desse atendimento assistencial, né? Das pessoas. E você vai se formar quando? Me formo agora em julho. E pretende entrar para o segmento da farmácia, para da farmácia? Sim, com certeza, voltar, né? Voltar de onde eu nunca deveria ter saído. Muito né? bom. E eu também fiz um EAD também de gestão hospitalar, né? Porque eu também gosto dessa área de assistência. Como eu já falei para você, né, Dani? Eu gosto da área hospitalar para ter um acesso maior com um universo da saúde em contato com as pessoas e quais são os tipos de atendimento que eu possa prestar melhor para elas, né? Maravilhoso, obrigada. Nada, obrigada Gente, a você. Eu vou aproveitar aqui meu momento para falar dos nossos apoiadores, né? Primeiro eu quero agradecer o grupo RM Negócios, que está propiciando esse momento aqui com esse estúdio maravilhoso. O grupo RM Negócios cuida de várias fases do negócio da gente. Contabilidade, advocacia, seguradora, imobiliária, tem esse estúdio, tem um auditório maravilhoso. Então, eu quero agradecer aos sócios Miguel, Rafael e Tiago por apoiarem aqui a nossa iniciativa Utilitacast, estarem junto com a gente aí nesse projeto. Muito obrigada, tá? Aí eu aqui, a gente entende de negócios. Então, assim, tem um desafio no negócio, eles vão dar uma solução, tá? Então, agradecer a eles por estarem aqui apoiando a gente. A Oágua, uma água alcalina maravilhosa, tem uma embalagem chamadinha Delivery de Marcas, eu vou até pegar aqui daqui a pouco para vocês verem, é onde a gente entrega brindes dos nossos apoiadores que estão sendo divulgados aqui, a gente entrega para as nossas convidadas. Então, a água, eu estou mandando uma água para vocês lá dentro, é uma água alcalina maravilhosa, tem várias informações ali, vocês depois podem seguir, ver e conhecer. E tem uma para vocês experimentarem. A Silvia Bastiana, que é assessora de eventos, que também faz assessoria para mim, tanto na área de curadoria de eventos, para a gente divulgar no portal, como faz assessoria aqui para esses programas acontecerem, faz o contato com as marcas, ajuda a gente nos bastidores. Hoje ela não está aqui, ela sempre está, mas é a nossa apoiadora aí oficial.
Catou do Espaço de Beleza também, sempre tá me produzindo meu cabelo, meu make. Às vezes eu consigo ir no dia do podcast, às vezes eu não consigo ir no dia, hoje eu não consegui. Mas é nossa apoiadora, Delaine, obrigada. Semana que vem ela tá aqui também, a gente vai entrevistar ela. De Aromas, sua vida sempre perfumada. A gente tá mandando umas velas para vocês, perfumadíssimas, fofinhas. Muito obrigada. Eu acho que elas também fazem outras coisas além de velas. Mas tem um brinde para vocês. Obrigada por vocês apoiarem a gente. A suíte da Adri. Ela hoje mandou uns brigadeiros de vinho para vocês. Eu já comi o meu ontem. Tá delicioso. Obrigada, Adri. Vocês vão gostar. E Dizzy Art, que faz toda a parte de papelaria de festas personalizadas, negócios. Então também tem uns bloquinhos, uns lápis, umas canetinhas da Utilitar. Ela também faz a nossa sacola, que eu não peguei uma aqui na mão para mostrar, mas vou dar um jeito de daqui a pouco levantar para ela ver. Priscila Guimarães Acessórios, olha, meus acessórios lindos. Tô sempre com os acessórios lindos aqui no podcast. Obrigada, Pri, por me produzir aí para esses momentos. Vamos ver mais. Blessing Donuts. Ela foi levar uns donuts que ela fez hoje para vocês. Foi levar na minha casa. Eu trouxe aqui para vocês experimentarem. São deliciosos. E ela faz mini donuts, faz simples, faz recheado, faz decorado em cima, faz donuts grandão. É uma coisa de louco. Meu momento saboaria tá mandando um sabonete esfoliante. Tenho certeza que as farmacêuticas vão amar. Esfoliante cheiroso, que tem toda uma pegada assim de cuidado. Muito legal também. Obrigada. Andréia Menezes Buffet. Tem brinde da Andréia também para vocês. E vamos ver. E Grupo RM Negócios. Então é isso. Falei de todos os nossos apoiadores. Eu espero não ter esquecido de ninguém. Senão, corta a minha cabeça. Então vamos, todo mundo se apresentou, a gente vai falar agora do simpósio, né? Sim. Eu me lembro quando Silméria me falou que... Silméria é minha mentorada, né? E em algum dos encontros ela falou assim, eu quero fazer um congresso, um simpósio e tal. Eu acho que vai ser muito legal propiciar esse momento. E eu falei, nossa, vai ser o máximo. E aí quando Silméria veio aqui no Grupo RM ser entrevistada, visualizou fazer esse congresso aqui no auditório que eles têm. Como eu falei, eles têm um auditório aqui que aluga para eventos. Então eu amei quando ela fechou para fazer aqui, que eu falei, gente, que legal, né? Uma parceria que vai propiciando o outro, um negócio que vai propiciando o outro. Isso é muito bom, né? Então eu queria que você contasse por que você teve a ideia de fazer o simpósio. Se foi sua só, se foi sua e da Monique, se vocês descobriram e decidiram fazer isso juntas. Como é que foi esse início, essa ideia inicial e o principal objetivo de fazer o simpósio? Bem, eu sempre sonhei em fazer o simpósio. E quando eu conversei com a Monique, né, a gente colocou no papel. Tá? Desde 2020, 2022. Por aí. Né? Então você me falou tarde, você só me falou no passado. Aí, só que chegou assim, a gente vê que necessita de eventos educacionais aqui no Recreio, que parece assim, tem muito Zona Sul, Barra, né? Quando é aqui no Rio Centro, né? É um negócio imenso. E parece que Recreio e Barra são perto, mas são distantes. Só quem mora aqui quem tem. Sabe. Eu sou uma minhoca para sair daqui da terra. Então, a gente queria trazer um conteúdo de qualidade, né? Educacional, não só para os profissionais, mas também para os acadêmicos e até mesmo para quem utiliza dos profissionais, né? Do serviço dos profissionais. E queríamos no Recreio. Né? Muito então, bom. começamos, e quando vi aqui, me apaixonei pelo local. Lindo. E aí eu conversei com a Monique, a gente, vamos fazer? Vamos. E resolvemos fazer em 2 meses. Me ligou. Me ligou aqui ainda. Te ligou daqui. Eu falei, vamos fazer aqui. Aí filmei para ela, mostrei, falei, vamos. Porque eu e Monique, nós temos uma parceria da parte acadêmica. Nós fazemos os nossos cursos sempre em parceria. Então, eu falei, nada melhor do que a gente botar esse Com certeza. E fazer esse evento que
Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, gente. Aí fez a gente conhecer Elaine. Elaine tá aqui com a gente. Tinha tantas pessoas, né, participando. Tava tudo impecável. Vocês estão de parabéns. Eu já elogiei, mas eu já ouvi elogios de várias pessoas que vieram. E agora eu tô elogiando aqui, né, para ficar registrado. Que elas fizeram um evento incrível, que tinha tudo. Tinha uma boa recepção, um espaço maravilhoso. Tinha as palestras também incríveis. Coffee break ótimo, né, farto, as pessoas, né, poderem também bater um papo ali, se conectar na hora que estão comendo. Tinha os apoiadores, os expositores, assim, tudo lindo, brindes, muitos brindes. Eu tô até com a sacola aqui, aquela sacola grandona. Adoro, boto tudo lá dentro. Então, assim, foi muito legal. Vamos ouvir um pouquinho da Monique falando do simpósio. Então, o simpósio, ele, como eu disse, Silmério, já estava ali numa caixinha pra gente, né, Silmério? Guardado há um tempinho. E o nosso intuito era exatamente isso, trazer conhecimento, trazer um network, que a gente queria muito essa questão do network, a gente fazia muita questão disso, e para o Recreio, para a região do Recreio. Porque quando eu estou aqui no Recreio, a gente conseguia entender que eu pegava os farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros, lá de Campo Grande, de Itaguaí, a Costa Verde, da Costa Verde, coisa que a gente não consegue trazer. Porque quando eu vou lá pro lado da Zona Sul, pro centro da cidade, isso não acontece. É difícil eles irem, a gente entende. É mais longe, né? Isso, Muito mais. Então a gente queria uma coisa aqui no Recreio, e era isso, essa troca. E eu acho que foi exatamente, a gente conseguiu uma troca entre os profissionais que estavam aqui, funcionou super bem. A gente percebia que quem participou, além de aproveitar muito, aprender muito, ele conseguia fazer troca com outros profissionais. Foi mesmo, foi muito legal. Vamos ouvir a voz de quem veio? E aí, o que você achou? Bom, gente, eu amei, adorei. Para mim foi, assim, incrível, porque tanto a Silmério e a Monique, elas conseguiram agregar vários palestrantes diversificados. Então, isso propiciou um leque muito grande pra gente. Porque... De conhecimento diferente, né? Muita coisa, assim. E, atenção farmacêutica, né? A parte do canabidiol, né? A parte do bumbum, né? Da harmonização do glúteo. De não ter visto essa maravilhoso. Então, assim, é que eu até falei pra você. Assim, gente, eu não sou muito chegada na área da estética, mas, nossa... Quando você vê, você começa a ter uma ideia totalmente diferente, né? É diferente de você estar só no ouvir. Aí você tá ali presente assistindo. E, assim, eu gosto muito de simpósio, de palestras, de congressos, porque eu vim muito desse mundo. Porque como eu trabalhei como propagandista, né? Eu trabalhei na Oftalmos, né? Que hoje em dia era uma empresa de oftalmologia. Então, eu viajava o Brasil inteiro montando os estandes, né? Dos congressos da vida. Ah, que máximo. Então, esse mundo, pra mim, é apaixonante. Eu adoro mesmo. Gosto e tem demais. Uma energia, né? Não é? Uma energia diferente. Nós somos suspeitas também. A gente adora o congresso. Eu adoro. E, assim, é uma coisa que eu acho que tem que ter muito. E eu acho que os farmacêuticos, eles precisam estar mais presentes. Exatamente. Eu acho a classe farmacêutica muito, muito desunida. Não vai ser mais. Não vai ser mais. Porque, assim, de pouquinho em pouquinho, o simpósio vai virar congresso. Vai chamar mais gente. E eu acho que foi, assim, maravilhoso ela ter essas ideias. Vou estar nos próximos, com certeza. E me diz uma coisa, quando você viu a divulgação, você viu uma divulgação? Vi. O que você esperava do simpósio? Eu achei assim, vai ser um simpósiozinho, tipo assim, lá da faculdade, quando dá, né? Eu falei isso. Gente, olha, não tô menosprezando da faculdade, né? Mas a gente imagina assim, vai ser uma meia dúzia de gato pingados, né? E vai falar... Cada uma falar umas meia horinha, sabe, para poder fazer a sua presença e tchau. Mas não, né? Teve horas que a senhora ficava lá com a plaquinha, falta quantos minutos? Porque a pessoa ia se O palestrante não quer sair, não né? Quer. Maravilhoso, eu amei. Assim, que bom. É porque foram palestrantes... Desculpa. Não, nada. A gente tá aqui assim foram mesmo. palestrantes que vieram por amor à profissão. Eu percebi isso, sabia? Todo mundo gosta do que faz. Então, quando a gente ama o que faz, a gente... transmite essa energia e não quer parar. A gente gosta de falar do que a gente ama. É verdade, percebi muito isso. E o que a gente fez? A gente quis diversificar, porque a gente vai em congresso, ninguém fala da parte jurídica. Nossa. Né? Não fala. São coisas
Aí, quando a gente falou clínica estética, a gente falou que poderia ser qualquer profissional da área de saúde, porque realmente não foi voltado para o farmacêutico somente. Sim. É voltado para todos, né, Monique? Exatamente. Para todos, para a gente conseguir fazer esse network, essa troca de conhecimento e essa energia gostosa. Eu acho que complementando, exatamente isso que você falou. Você não é da área da estética e para alguns um preconceito, para outros aquela coisa assim, não me interessa. Sim. Mas despertou alguma coisa. Era essa a intenção. A nossa intenção era essa. Era despertar alguma coisa em quem estava aqui. Que fosse num aluno, que fosse já num profissional formado, que não atua com a estética. Quem está na estética, lembrar que a clínica está ali. Né? Então, assim, as palestras vieram com essa intenção bem diversificada, com palestrantes renomados, com peso. A intenção era essa mesmo. Plantar uma sementinha em cada um aqui. E falar sobre atenção farmacêutica, que quase não se fala e é uma coisa básica. Você sempre, a vida toda, nós temos essa atenção farmacêutica, que quando você está gripado, a primeira coisa que você faz, às vezes, é o quê? Ir lá na farmácia, conversar com o farmacêutico. Primeira coisa. Então, são coisas que está tanto no nosso cotidiano que a gente acaba esquecendo que ela existe. Pra gente, né, só percebe mesmo quando a gente precisa. Então, a gente quis mostrar também. Valorizar, né? Valorizar esse trabalho do farmacêutico. Porque era assim antigamente, né? Antigamente tinha essa coisa do farmácia, tinha essa coisa da farmácia, tinha a coisa do farmacêutico, do bairro, né? Hoje em dia isso se perdeu. O número de farmácias que tem, né? Muito grande. Cresceu e tem muitas redes, então fica difícil. Aquela farmácia de bairro pequenininha ainda existe. Mas se perdeu essa questão. Essa questão do acolhimento. E é isso que a gente está querendo resgatar e isso que a gente queria mostrar no simpósio. Que o farmacêutico ele tem um leque de atuações e que a gente pode conhecer um pouquinho de cada e ver o que a gente se apaixona. Sim. Entendeu? E eu fiquei assim, a Silméria me convidou para palestrar e aí depois foi botando outros palestrantes, né? Mas daí eu falei, não, Silméria, eu vou fazer um momento de networking, gerar lá uma conexão com as meninas, que eu sei que isso é legal. Aí eu fiquei muito feliz que ela, não sei se foi você ou se foi que o pessoal adorou esse momento. Vieram falar comigo. E aí, visualizando, no próximo, eu posso vir falando sobre comunicação, essa importância, porque você vê, ela não tem a comunicação eficaz dela, ela vai se formar agora, ela já devia estar trabalhando todo o posicionamento dela nas redes sociais, né? Está começando hoje você está aqui. Essas pílulas de hoje já podem ir para sua rede social. E assim, como tem acadêmicos, isso já começar antes, né? Já começar a pensar no que é importante. E até para os profissionais que são formados, às vezes a gente fica... tá anos na profissão e fica tanto tempo ali focado no dia a dia e esquece de coisas que são importantes na nossa comunicação, na divulgação dos nossos negócios, valorizar um pouco mais isso, né? Sim. Óbvio que com as redes sociais a gente tem isso de forma muito mais fácil, mas divulgação e posicionamento não é só nas redes sociais. A gente tem muitos outros canais, tem outros formatos. Por exemplo, quando você vem palestrar num evento, você está trabalhando seu posicionamento. Você está trabalhando sua autoridade. Né? Quando você está escrevendo um texto num site, num blog, quando você está participando de uma roda de negócios que você fala do seu negócio, você está trabalhando seu posicionamento. Então, não é só para a rede social, né? Quando você escreve um e-book, quando você participa de uma entrevista. Então, a gente fica muito preso a essa coisa do Instagram. Não é só o Instagram, né? Nós temos muitos outros canais de divulgação e isso precisa estar já, assim, digamos assim, divulgado para as pessoas desde a época que elas estão estudando. Sim, né? Para já entrar no mercado, já sabe? Tudo pronto. E o farmacêutico tem a sensação, o farmacêutico principalmente, a gente é acostumado a ficar quietinho. Sim. Bem quietinho, você não pode aparecer, né? São poucos que querem ter visibilidade. Né? Exatamente. Escondidos lá na farmácia. Então falta essa parte da comunicação. A gente vai arrasar nisso aí. É por isso que a atenção farmacêutica faz legal. falta, porque o farmacêutico ele se excluiu da equipe multidisciplinar. Né? Ele praticamente se excluiu. Você, às vezes, vai numa farmácia, você quer falar com o farmacêutico corre. A gente, né? Corre mesmo, que é o pior.
E ele se escondeu ali no laboratório, né? Na farmácia magistral. Nas indústrias, né? Nas Ele realmente está indústrias, escondido. Nós estamos escondidos, só que agora está mudando, né? E, Muito bom. era isso que nós queríamos mostrar no simpósio. Queria que você tem movimentar. movimentar, isso. mostrar que a gente tem diversas facetas e nós podemos saber um pouquinho de cada, pelo menos para você saber o que faz. Sim. É o que eu falo, se eu tivesse me formado, né, eu me formei com 40 anos, se eu tivesse me formado mais jovem, eu teria passado por cada área da farmácia. Eu não tive essa oportunidade, eu já tinha filho, já tinha família, mas é bom para o acadêmico conhecer. E hoje em dia tem, né, as redes sociais, tem outras formas como os congressos e simpósios para você conhecer essas diversidades das profissões, não só do farmacêutico, mas da área de saúde toda, né? Verdade. Muito legal. Vamos saber da Monique por que ela foi fazer farmácia. Conta um pouquinho do início. Conto do início. Eu vim de uma família empreendedora, né? Começou com meu pai, ele tinha drogaria, então eu já nasci dentro de uma drogaria. Eu acho isso massa. Ela é cria de farmácia. Eu sou cria de drogaria. Drogaria sempre foi pra gente nossa vida, porque era o nosso ganha-pão, né? E, consequentemente, para mim era normal estar atrás de um balcão aos 5 anos de idade. Que massa. Íamos todo final de semana, nós somos 3 irmãs, nós íamos todos os finais de semana trabalhar com meu pai, sacando, né, os medicamentos, ficava no caixa. Consequentemente, eu fui aprendendo sobre medicamento. Então, eu até brinco, às vezes eu brinco com o Silmério, eu falei assim, o remédio tal, eu falei, qual o sal? Que a gente chamava de sal antigamente, né? O que é sal, gente? O ativo. Tá. É porque eu já tenho 17 anos de formada. Isso, Não parece, mas já são 17 anos de formada. Amo a minha profissão. E daí, com essa... Eu comecei a descobrir mesmo para que servia cada ativo. Quando me perguntam, eu falo para que serve. E eu sempre fiz a atenção farmacêutica. Então, eu vivia ali a drogaria. Eu sou farmacêutica generalista, eu tenho no meu currículo, então, eu passei por todas as áreas da farmácia, manipulação, clínica, indústria, passei por tudo, análises, tudo. E eu saí da faculdade com a certeza do que eu não queria trabalhar. Eu tinha muita certeza do que eu não queria trabalhar e tinha muita certeza do que eu queria. Eu tinha muita certeza que eu queria trabalhar com o público, com desenvolvimento de fórmulas, e foi isso que eu fiz. Eu me mantive na drogaria e ainda assim também trabalhando com manipulação. Legal. Eu consegui associar os dois. Fui gerente de farmácias grandes, de drogarias, mantive meu contato. Meu pai até hoje tem drogaria. Então, assim, até hoje. É uma vida na farmácia. É uma vida na farmácia. Quantos anos você tem, hein, na profissão? 17? 17 de formada. Mas já estava antes. 41 anos já na farmácia. Meu Deus! Olha essa garota esconde, hein? Alguns procedimentos. Bem feitos. Então, acabou que assim, aí não tinha... Era como se a farmácia não tinha como eu não seguir na farmácia, né? A farmácia, ela fazia parte da minha vida. Segui na farmácia e daí eu fui me encontrando. E eu descobri que eu tive filhos, né? Tive uma filha. Depois que a Ju veio a questão de não querer mais estar todo dia ali dentro, porque a gente, quando é de drogaria, é o tempo, você fica ali 8 domingo horas. Domingo a domingo, né? Domingo a domingo, exatamente. Então eu já não queria mais, eu queria viver mais para minha filha. Tenho MBA na parte de gestão, MBA em toda essa parte de tecnologias farmacêuticas eu tenho, mas eu comecei a mudar, fui mais pro lado da clínica, porque era normal para mim, eu dentro de uma drogaria, eu sempre fui essa farmacêutica, que eu era procurada pelos meus clientes, pelos meus pacientes. Então eu sempre tive paciente, eu nunca tive cliente. Eu sempre tive. Era normal para mim. Eu sempre fui aquela farmacêutica que eu estava no balcão, eu li uma receita e eu entrava em contato com o médico. Muito bom. Sempre tive isso. Então, pra mim... sempre fui. Então, pra mim, foi meio que fluindo. E daí, daqui a pouco, quando eu vi, eu já estava prescrevendo fórmulas, porque na manipulação eu precisava de médico que me ligava. Doutor, eu preciso de uma fórmula pra queda capilar. Eu montava a fórmula, eu colava a etiquetinha e dava pra ele. Ele só colava a minha fórmula nas receitas dele. E assim foi acontecendo. Então, eu aí fiz a parte clínica, comecei só com prescrição, depois eu fiz a pós em estética e hoje eu sigo nessa área. Seu consultório aqui no Recreio tem quanto tempo? Meu consultório aqui no Recreio tem 5 anos. 5 anos. Isso.
Muito bom. O seu, Silméria? Meu consultório Aqui no Recreio. aqui no Recreio é desde 2013, mas foi registrado em 2015, 2016, porque eu tive que processar a Anvisa para conseguir o registro. Conta isso pra gente. O que aconteceu? Quando a gente, em 2013, nós tivemos o direito, através de uma RDC, de fazer o consultório que a gente chama independente, que é fora de uma farmácia. Porque antes disso, o farmacêutico só podia trabalhar em farmácia. Só em farmácia. Ou farmácia de rua, drogaria, ou de manipulação. de manipulação. E fazia. Até te conhecer, eu achei que só podia isso. Ela foi a primeira farmacêutica que eu conheci que tinha consultório. E a gente não se conhece há tanto tempo. Eu não conhecia isso. Eu não sabia que uma pessoa que tinha farmácia podia ter uma clínica, um instituto, um consultório. Não sabia. Então. Não é uma coisa divulgada, tá? Não, porque eu sou uma pessoa informada. Não é. Não é. E até hoje, as pessoas, quando perguntam, você tem que ser o quê? Biomédica? Eu pergunto. Dentista? Tanto que quando eu conheci ela, eu achei que ela também era biomédica. Aí, não, homeopata, tá? Mas aí conta. Aí, o que aconteceu? Aí eu quis, como a Monique, eu virei farmacêutica por causa dos meus filhos, né? Que meus filhos, quando meu marido trabalha embarcado, quando ele embarcava, eles já adoeciam. Aí eu falei, então eu quero saber o que eu dou para eles, né? Aí eu me especializei, na minha época que eu me formei, a gente tinha que a gente chamava habilitação. Então, eu sou farmacêutica habilitada em homeopatia, que eu já gostei dessa parte de terapias integrativas, desde o início eu já fui indo, né? Então, quando eu me especializei, aí eu vi que eu queria essa parte desse atendimento integrativo, apesar de eu ter trabalhado em farmácia de manipulação, ter trabalhado também em farmácia comercial de rua, mas eu gostei dessa parte. Aí quando eu vi que a gente podia abrir um consultório, eu fui registrar o meu consultório. Só que chegando na Anvisa, eles queriam que um consultório farmacêutico tivesse um responsável técnico, que a gente chama de RT, fosse um médico. Eu falei, não pode, como que um consultório é farmacêutico? Tanto que eu não quis colocar o nome de clínica. Clínica lembra muito médico. Sim. Né? Então, não é clínica, né? É instituto, né? Agora é instituto. Antes era centro de saúde. Por quê? Para mostrar que não é a parte médica. Né? Aí eu tive que, quando eu fui na Anvisa para registrar, eles não tinham um código no sistema para responsável técnico de consultório, um farmacêutico. Que loucura, né? Aí, isso em 2013. 13. Aí eu fiquei meio que clandestina, porque eu fui lutar, né? Como muitos sabem, aí o conselho me ajudou muito, que eu fui no conselho, o presidente pegou o advogado do conselho para me ajudar nisso, porque ele falou, eu não estou ajudando a farmacêutica, estou ajudando a classe farmacêutica, né? Aí por isso que hoje em dia nós poderosa temos... ela, né? Maravilhosa. A Silméria deu o start pra gente, né? Eu dei o isso, start, né? E o que eu falo, as pessoas falam que o conselho não ajuda. Realmente, ele não ajuda, que nem pai não ajuda, quando não sabe o problema. Entende? Tem que bater lá e pedir ajuda, ajuda, né? Tem que bater lá e pedir. Aí quando eu consegui registrar, que comecei a trabalhar já certinha, né? Eu fui comprar toxina. Eu não podia comprar toxina, eu podia aplicar, mas os laboratórios não vendiam pra gente. Tinha que ter um RT médico. Queriam que tivesse um médico para fazer uma Que loucura, médica. Gente. Aí eu fui falar com o conselho, lá no conselho, eles conseguiram que vendessem pra gente, porque é o certo. Como que eu vou poder aplicar um ativo se eu não posso comprá-lo? Não tem como, não tem lógica, né? Aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vem ganhando. A união farmacêutica realmente é pequena, mas tá bem melhor do que a gente começou. Não tem comparação, não tem. Assim, e tá melhorando, tanto que desta união surgiu o simpósio, que se não fosse a união desses palestrantes que querem mudar, né? Transformar a farmácia, né? A gente não teria esse evento tão magnífico como foi. Então, assim, se você decide fazer faculdade de farmácia, você pode ser um farmacêutico, trabalhar numa farmácia de rua, que você chama o quê? Comercial? Drogaria. Numa farmácia de manipulação. E aí pode ser no balcão, prescrevendo, escrevendo, vendendo, enfim, N coisas. E você também pode ter o seu consultório independente, que você pode atuar de acordo com a tua especialidade. Isso. Aí você também pode atuar na indústria, na área de análises clínicas, na área forense.
Também Nossa, tem muita no coisa. comércio, no Pesquisa. mercado. Então, eu, como uma pesquisa. comunicadora, eu sinto que vocês têm um dever muito grande de propagar isso, porque quem não está nessa área não sabe que isso existe. Então, poderiam ter mais farmacêuticos que fala, Isso, né? isso. Mais pessoas que poderiam se interessar por essa profissão e que talvez não conheçam nem as possibilidades, Verdade, os desdobramentos Verdade, que isso pode gerar para o mercado, Verdade. né? Então, assim, acaba sendo um profissional muito invisível, como vocês mesmos disseram, porque se tem isso tudo e eu não sei, desculpa, mas eu não sou uma pessoa leiga, né? Eu fiquei, quando eu conheci a Silmérica, eu falei, mas farmacêutica, mas tem escrito uma coisa diferente. E eu fui perguntando e fui conseguindo entender. E aí eu fui vendo que existem outros. E aí ela falou do conselho, e aí conheci Monique, aí conheci outras pessoas, vi vocês aí, né? Aí eu falei, isso precisa ser disseminado. Precisa, Então, eu tô dando uma tarefa para vocês no ar. Além de vocês brigarem por coisas, né? Já brigaram por algumas coisas e conseguiram conquistar. Vocês precisam disseminar, por exemplo, fazer artigos falando disso, contar essa história, falar das possibilidades de vocês não precisam escrever os artigos só para quem vai atuar ou para possível cliente, e simplesmente para educar, porque a gente precisa educar. Entender, verdade. né? O que é possível, quantas possibilidades que existem, que quem é leigo no assunto. Quer dizer, eu sou leiga total no assunto, porque eu não sou uma pessoa desinformada da área da saúde, mas eu sou leiga no assunto. Então, os leigos precisam ter esse conhecimento. Precisam, verdade. A minha profissão de comunicadora, jornalista, publicitária, a gente também teve que disseminar muito o que a gente podia fazer, porque muitas pessoas acham que o jornalista, ele só... Na áurea época de jornal, revista e TV, né? Sim. Só isso. E não, a gente tem N possibilidades. O publicitário, N possibilidades. Como a nossa profissão não é regulamentada direitinho, e as pessoas até podem virar jornalista sem fazer faculdade, tem outras coisas que nem são muito legais, mas não vem ao caso, acho que o mercado tá aí, a lei deixa, vambora. Eu até falo, você pode. Você trabalha e prova lá que você tem, você consegue tirar o registro. Mas, assim, o que eu acho que é interessante é a gente disseminar isso, né? Com certeza. Porque a gente vai abrir a cabeça de pessoas que, de repente, nunca pensaram em fazer farmácia, ou que queriam estar trabalhando na área da saúde e pensam só na medicina, pensam só na biomedicina, esquecem de outras áreas, né? Verdade. Então, assim, a gente precisa fazer isso. E eu, como comunicadora, me sinto responsável por ser a ponte disso, de ser facilitadora disso para vocês. Vocês trazerem outras, por exemplo, opinião de outros farmacêuticos que vocês conhecem, botar nos artigos de vocês, fazer entrevista com eles, porque eu acho que a gente vai conseguir fazer um trabalho legal. E assim, a gente só consegue dominar o mundo inteiro quando a gente começa num local só. Então, a gente está começando aqui, vamos começar aqui, daqui a pouco daqui a pouco o congresso vai estar em outras cidades, e, né? E eu acho que é essa a ideia. Essa a ideia. E a gente vê que o farmacêutico, aqui no Brasil, ele não é tão valorizado como lá fora. Lá fora, equipes de pesquisa valorizam muito o farmacêutico brasileiro. Sim. Entende? E nós temos eles em vários trabalhos de autorias aí significativas, que tanto de vacinas como medicamentos, né, Monique? Isso. Que a gente consegue ver o farmacêutico brasileiro lá atuando, que ganhou até prêmio. Mês passado teve um que ganhou prêmio aí de um artigo, de uma pesquisa muito importante. Então, isso a gente tem que disseminar mesmo. O simpósio teve exatamente Fala o nome do simpósio direitinho, que a gente está só simpósio. Simpósio de Farmácia Clínica e Estética. A gente botou o quê? Integrativas? Eu vou lembrar. A saúde integrativa. Saúde integrativa. Então, o simpósio, eu conversei muito isso durante entre as palestras, né? Eu falava, gente, aproveita, troquem, porque a intenção era essa. Mostrar a profissão do farmacêutico. Ali eu tinha biomédico que não sabia que a gente podia fazer tanta coisa. Teve uma biomédica que veio conversar comigo no final. Nossa, vocês podem prescrever e a gente não pode.
Eu falei assim, farmacêutico pode. pode prescrever. Que a gente estuda, né, de farmacologia. Não, que né? O que a a gente gama é- de farmacologia é gigante. Né? Então, assim, o simpósio teve essa função. Teve. Tanto eu quanto o Siméria, a gente fala assim, botar em evidência o profissional farmacêutico. Muito bom. Sim. Por isso que a gente fez questão de ser o simpósio de farmácia, clínica e estética. A gente não Puderam vir profissionais que não eram farmacêuticos, não era exclusivo. Exclusivo, Sempre a gente não falava, era. não era exclusivo do farmacêutico, mas a gente quis mostrar que era para os farmacêuticos. E fortalecer, né? Fortalecer E E até quando é o próximo, hein, Monique? Fala ano que aí. vem, né, Silméria? o ano que vem a gente já está estudando o local, né, Monique? Estamos Isso. estudando o Não, local. não seremos mais simpósio. Porque aqui não vai caber, né, gente? Não, vai dar. Aqui tiveram 50 pessoas. 50 Isso. pessoas. E agora vão o quê? 100? 100 a 150? Ousadas. Essa é grande. E vocês têm os 50 que estavam aqui, que serão super felizes para propagar e para divulgar isso. Isso aí. Tem os Agora, embaixadores, vamos- né? E aí, eu tenho um primo que é primo do meu marido, que ele tem uma farmácia em Realengo, né? Acho que tem mais de uma, se eu não me engano. Eu falei, gente, por que eu não convidei ele? Não sei, no domingo tivemos um encontro, eu fui lá para Realengo nesse almoço, né? Eu falei, prima, não te convidei, que Ai, absurdo. podia. Perdeu. E Aí ele eu ia falei, gostar. E aí eu falei pra ele, no próximo, Ele eu já vou te vai avisar. patrocinar. Pois é. Minha intenção é exatamente essa, assim, trazer farmacêuticos de todas as áreas, trazer enfermeiros, porque uma curiosidade pra gente, né, Siméria, principalmente gente que trabalha com a estética, nós não vamos em congressos, em simpósios de farmácia estética, porque não tem. Não tem. Não fazem. Não Não fazem. fazem. Máximo o conselho faz uma palestra ou outra, correto? Então no- nós no vamos Rio sempre em Farma. simpósio, nem tanto. Mas nós vamos a muitos congressos em São Paulo, É. em BH, de estética, de Rio mesmo. biomedicina. E De no biomedicina, verdade. Né? A maioria é biomedicina. Nós vamos de médicos, já fomos de também. dentistas, perdão, tem odontólogos. bastante, É. odontólogos tem bastante. E aqui no Rio é difícil ter eventos farmacêuticos, né? Muito difícil. Entende? É muito difícil. Só tem mesmo o oficial, que é o do Conselho, o Rio Farma, que vai ter até esse ano. Fora esse, são poucos que tem. Tem, como ela falou, nas faculdades. Eu palestro muito em faculdade. palestra. Aí quando a gente fala de simpósio, né, que a gente te explicou, né, qual é a Porque diferença. pra mim era a mesma coisa. Simpósio, então, é para... Simpósio, nós não precisamos Então, apresentar artigo. artigos científicos, E trabalhos de congresso artigos. precisa. No Congresso precisa. já tem que ter a comissão científica, Aham. né? E tem o workshop. O Workshop. workshop, a gente já tem que apresentar Tem que ter dinâmicas, né? dinâmicas. Já Parte tem prática, né? Parte e- prática. Ah, mas a gente pode entrar daqui a uns 6 meses no workshop. a gente Pode. pode fazer um workshop. É bom pode que a fazer um gente usa workshop. para chamar atenção e Pro já congresso, vendeu é. o congresso. Isso aí. Aí, Já gostamos estamos da aqui ideia, porque já nós gostamos. somos empreendedoras, temos essa missão, né? Vamos fazer um falar com a workshop. Elaine. Elaine, você já sabe exatamente o que você quer fazer depois que você sair? Você já tem os seus planos? Como é que você está pensando aí em voltar para a área? Eu gostaria de trabalhar mesmo com assuntos regulatórios, né? Ai, Consultoria, né? Eu acho que, assim, muitos farmacêuticos saem muito cru da farmácia, né? Às vezes quer montar uma clínica, quer montar um consultório, né? E não sabe como fazer, quais são as regulamentações que ele tem que utilizar, quais são os órgãos que ele tem que procurar, as documentações que ele tem que ter na empresa. Então, meu assunto mesmo seria assuntos regulatórios. Né? É mais praticamente igual ao da Regulariza Visa, né? É, isso que que eu ia ela falar. cuida daquela parte, porque é realmente uma coisa também bem carente, que o farmacêutico, às vezes, ele abre um consultório, mas às vezes ele está clandestino, sem saber Verdade. a quem procurar e Nem, quais são as nem, normas nem que é ele por tem que propósito, utilizar. né? É porque não sabe, É porque né? não sabe. sabe mesmo, né? São muitos detalhes, Muita, muitos detalhes, O né? Brasil é extremamente burocrático, então é muita coisinhas Mas mínimas, se né? faz necessário. Sim, se faz necessário. sim, porque senão também, né? Vira bagunça. Vira bagunça, é verdade. Então, eu queria trabalhar com isso e trabalhar na área hospitalar. Por quê? Eu gosto dessa parte assistencial. Né? Não é à toa que você trabalha numa ONG. Exatamente. E assim, é o que eu falo. Eu quero chegar perto de um médico e não ser um concorrente, um debatedor, um criador de caso, porque às vezes a classe médica vê o farmacêutico como um embate. Se você fala para ele, de repente, poxa, doutor, o senhor tá tantos dias já usando esse tipo de antibiótico nesse paciente, tem como o senhor mudar? Porque
né? A interação medicamentosa entre um e outro. Porque, às vezes, a rotina dele também não permite ele observar essas coisas. E às vezes, ele acha que a gente está querendo ensinar. Deve ser. E não é ensinar, a gente está querendo cooperar. Somar, né? Somar. Eu acho que a equipe multidisciplinar, ela tem que estar muito presente. É enfermeiro, médico, farmacêutico, fisioterapeuta, enfim, é todos unidos em prol da saúde daquela pessoa, daquele paciente. Então, eu acho que é isso que está faltando muito nessa área. Então, eu quero que eu conseguir chegar nesse véu, nesse muro de embate, assim, e poder ajudar a classe médica e todas as outras classes da área de saúde a ajudar a dar uma melhoria, uma qualidade de vida melhor para o paciente. Maravilhoso. Porque eu vejo muito erros em área hospitalar por falta de comunicação. Com certeza. Né? Eu não vou falar com aquele médico, porque aquele médico é assim, assim, assado. Às vezes você tem que chegar com jeitinho, né? Falar. E eu sou apaixonada pela área de saúde. Que bom, que gostoso, né? Eu gostaria, na realidade, até de me formar em várias profissões, né? Que todo mundo fala assim, eu queria me formar em médico. Pô, eu queria ser médico, queria ser farmacêutico, queria ser enfermeiro, eu queria ser tudo, você ama, sabe? Né, eu amo. É minha paixão mesmo. Todo mundo fala assim, gente, já com 50 anos, voltou para a faculdade, né? Já com 2 filhas. Eu tenho uma filha nutricionista com 27 anos. Que legal. Eu sou gordinha assim, né? Mas não culpa dela, não. Porque eu tô com os problemas de saúde, assim, que preciso me tratar, né? Depois eu te conto. E eu tenho uma filha de 14 anos, né? 15 anos, que vai fazer 15 anos, que ela fala assim, eu quero ser médica. Que massa. Filha, eu espero que, né? Até lá a gente consiga pagar uma faculdade de medicina. Ela vai passar por uma federal. Eu passo por uma federal, como uma amiga minha, a filha dela possível. passou. Sim, claro. Eu falei, vamos estudar, né? Tem que estudar, então, tem que querer. Então é isso. Eu sempre, de alguma forma, meio que malandramente, assim, devagarzinho, eu sempre tentei puxar elas para a área de saúde também. Sim. Que lindo, eu né? amo. Cara, eu queria agradecer a sua participação. Obrigada. Eu convidei, ela disse, não eu não tenho nada para falar. Não tenho. Não é melhor dar para outra pessoa. Eu falei, não. Mas fiz umas perguntas, falei, vai que, né, não tem nada, mas assim, não existe. A melhor história que a gente tem para contar é a nossa, eu sempre falo isso. Então, a sua história é a melhor que você tem para contar. Ninguém vai contar melhor que você. Pode pegar o especialista em contar a história. É a sua história, que vai ter paixão, que vai ter amor, que vai vir do coração, ela é sua. Então, a sua história é linda. Obrigada. Parabéns, né? Obrigada. Por você estar voltando a essa área que você ama. Sim. E também estar estudando, porque não é fácil trabalhar o dia inteiro, estudar e ter não filho e ter família. Então, assim, fiquei muito feliz que você foi sorteada. Obrigada. Pra estar aqui com a gente. Ajudar as meninas nesse novo projeto. Sim, você sorte. ali, ó. Como é que fala? Embaixadora. Vamos, E outra coisa, gente, vocês estavam aqui falando e eu pensei numa coisa, assim, interessante, que vocês já podem ter pensado, mas acho que é para vocês repensarem. Vocês podiam ter um programa, vocês duas. Né? Nós falamos disso ontem, foi. Falamos ontem. Trazerem em cada... Vocês tragam 2 pessoas e aí vocês fazem um esquema de apoio, de já botar isso no congresso e vocês já começarem a disseminar, né? Isso foi o que a de gente preferência pensou. aqui no Grupo RM, né? Porque vocês já fizeram um congresso aqui, mas seria muito interessante que vocês tivessem um podcast. Nós estávamos falando disso essa semana. Porque vai ser incrível. E vocês vão ter apoio. Como vocês tiveram os apoios pro evento, vocês vão ter... que seja uma vez por mês, né? Porque vocês vão estar disseminando tudo que a gente conversou, fortalecendo a marca de vocês. Com certeza. Né? E acho que seria bem legal. E também fortalecendo o uso racional do medicamento. O que acontece? É o que ela fala. Quando tem esses erros de medicação... quando a gente fala uso racional de medicamento, as pessoas pensam só na automedicação, mas tem também na parte hospitalar, porque às vezes, o que acontece? Por exemplo, meu pai é de Marinha, né? Aí no hospital de Marinha, você vai lá, cada dia é um médico, e cada médico acha que aí troca a prescrição, ou bota mais um ativo, que aí aquele ativo às vezes tá desnecessário, está neutralizando um outro.
Então, são coisas que a gente está querendo fazer isso mesmo. E a Dani é danada, Não, né? ela já pescou. Ela já pescou. Não deixou nem a gente falar com ela. Ah, eu acho que ia ser o máximo. É o feeling que ela já tem. Tá na veia. É. Porque não é... Todo mundo pode ter um programa, todo mundo pode ter um podcast, mas assim, se faz necessário para a profissão, não só para elas. Passa a ser não só um trabalho para fortalecimento da marca, mas para esclarecimento e para levantar uma bandeira mesmo. Eu acho que vai ficar muito bonito e vai ter gente apoiando. Com toda certeza. Gente, acabou o nosso tempo. pena. Eu quero que cada uma olhe cada uma para sua câmera por vez, que conte aí o que vocês acharam de participar, deixem o arroba de vocês, façam um pitchzinho final. Eu teria muito mais coisas para perguntar. Vamos combinar de vocês virem em outros momentos por outros projetos também. Eu espero que vocês tenham, tá? Obrigada pela participação Obrigada de vocês. a você, Eu eu amei. que agradeço. Simere começa falando, depois vai para a Elaine, depois a Monique fecha. Olha lá para sua câmera. Foi um prazer estar aqui, né, com essa maravilhosa comunicadora, jornalista, que lê os nossos pensamentos, né? E eu quero deixar aqui não só um agradecimento para a Dani, mas para todos que participaram do simpósio. Para a Monique, né, por ela ter acreditado no meu sonho e ter apoiado. Sonhou junto e Nós sonhou chegou e teve junto, pesadelo. tivemos. Foi. Mas Uma semana bom, intensa. mas o bom sabe o que foi? A gente não teve uma briga. Não. Não que tivemos, maravilha. sabe? A gente não gosto, não quero. É. Aí ela fez, não, mas eu acho que... Eu falei, tá bom, tá bom. A gente ia uma Cedendo, né? Isso. conseguindo moldar a outra, o que é a parceria. E não tem concorrência, que nem a Dani disse. Tem parceria, tem público para todo mundo. Sim. Então, Exatamente. a gente disseminando o que o farmacêutico pode fazer, o que nós podemos, onde nós podemos ajudar a população, apoiar os nossos profissionais, é a coisa maravilhosa. Eu amo a área de saúde, eu amo muito a parte integrativa, né? Que eu sou a parte da homeopatia, acupuntura, e eu falo que a Monique é a doutora das fórmulas. Quando a gente faz... E você gosta mais dessa integrativa. Da né? parte integrativa, mas domino bastante a parte da harmonização facial, a íntima, então, Maravilhosa. quando eu comecei na parte íntima e na biossegurança, todo mundo falava, nossa, mas para que isso, gente? Biossegurança é saúde, é vida. Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o simpósio, sobre biossegurança, harmonização facial íntima, principalmente para as mulheres menopausadas, me sigam ali no Instituto Bolognani, BOLOGNANI, que eu vou estar à disposição para tirar qualquer dúvida. Bolognani, não tem como errar. Obrigada. Obrigada, amor. Vai, Elaine. Bom, Você. gente, eu quero agradecer muito essa oportunidade, né? Foi um sorteio que a maravilhosa Dani proporcionou no simpósio, que foi maravilhoso. Gente, não deixem de estudar, não deixem de participar de simpósios, de feiras, de congressos. É um leque muito grande, uma semente de conhecimentos que vocês vão germinando para a vida de vocês. Tá? Monique, Silméria, maravilhosas. Monique toda fala assim, tá tudo bem? Toda ela chegar perto de mim, tá tudo bem? Tá gostando? Ela é muito cuidadora, né? Atenciosa, sabe? Não só cuidadosa, como cuidadora. Sim, aí eu falava assim, gente, parece que eu conheço ela de anos, né? Mas, não, eu me inscrevi sem intenção nenhuma. Então, assim, a Dani... Eu falei, Dani, eu não quero participar, Dani, eu não tenho nada pra contar, meu Deus, o que eu vou falar, Menina, né? tinha 100 áudios contando coisas que era pra mim. Imagina se não tivesse nada pra falar, Sim, né? é porque eu falo em excesso, um podcast. Né? Podcast. Teve uma hora que foi 2 minutos e pouco, eu falei, desculpa, podcast. Então é isso, gente. O meu arroba é nanis.teixeira. E mais uma vez, agradeço por conhecê-las e obrigada pela oportunidade. E nós vamos ter que conversar para mudar esse posicionamento. Sim! Ela tem que fazer a minha mentoria. Tem que fazer. Muito Ou bom. então- Eu apoio. fazer. Eu apoio. Aproveita que a Dani entrou na sua vida. Pois é, né? Olha. Só E tem você? a voar. E você, Monique? Obrigada. Quero muito agradecer, Dani, por estar aqui hoje, pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do amor que eu tenho, que é gigantesco pela minha profissão. Amo de paixão. O que eu puder fazer para alavancar, para trazer farmacêutico para destaque, eu vou estar fazendo. É uma paixão minha, eu levo como uma missão. Poder trazer informação para os farmacêuticos, informação para os meus pacientes.
Então, muito obrigada por participar do simpósio. nada, Fiquei foi um muito prazer. feliz que você gostou. Amei. Silmério, obrigada por me deixar participar, por embarcar junto comigo nesse sonho. Só a gente sabe como a gente queria muito isso. E dia 30 a gente tem live, eu posso falar? Lógico. Nossa live, Dia 30 agora, nós temos uma live sobre estética regenerativa. Esperamos você no nosso Instagram, @doutora Silmério, Instituto Bolognani, perdão, e @doutora Monique Gonçalves. Me sigam se vocês quiserem mais informações. Eu sempre estou trocando informação, não mostro só minha rotina, mas eu sempre levo muita informação para vocês. Muito obrigada, Dani. Nada, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Estamos encerrando aí o 25º episódio. É Bodas de Prata. Bodas de Prata no TilitaCast. Agradecer mais uma vez o Grupo RM Negócios por apoiar, né, e patrocinar esse momento aqui da gente. Agradecer a todos os nossos apoiadores. Silvinha, que não está aqui hoje, que está me ajudando muito nos bastidores para isso aqui acontecer, com os nossos parceiros. Monique, eu vou pedir para você levantar, que é mais pertinho ali da bolsa da Delivery de Marca, só para a gente mostrar e para a gente encerrar o nosso 25º episódio. Agradecer a Larissa, que tá ali, ó, por trás das câmeras, né? E a Aline, que tá ali filmando a gente. Então, ó, nosso delivery de marcas, aqui a gente entrega a sua marca para os nossos convidados. Tem N marquinhas aqui dentro e vocês vão receber o delivery para vocês aproveitarem, tá? Aqui quem fez a nossa sacola é a Dizzy Artes. E é isso, se você quiser divulgar o seu negócio aqui dentro dessa sacola para os nossos entrevistados, são 12 entrevistados por mês no TilitaCast. Beijo, obrigada. Beijo. Obrigada. Ficou com Deus.